Olha aí, galerinha. Vai começar mais um momento de estudos para você. Vem com a gente. Alegria. Animação. Pois bem, né? Essa aula de geografia, nós vamos estudar o capítulo 2, falando sobre a ação humana sobre a paisagem. O que é que você vai precisar ter em mãos? O lápis, o marcador de texto e o seu livro, é claro. Então, eu vou fazer a leitura do conteúdo, vocês vão fazer anotações, vão sublinhar a parte em que vocês vão ter dúvidas com relação ao conteúdo. E quando terminar o vídeo, a videoaula, vocês entram em contato comigo se tiverem alguma dúvida. Vocês podem estar colocando. A origem da ação humana na página 19 do livro de vocês. Não esqueça de marcar se tiverem as dúvidas. As características das paisagens revelam como a sociedade se relaciona com a natureza em cada lugar e em cada momento. Então, as características das paisagens, elas revelam como o homem, né, se relacionou ou se relaciona com a natureza em determinados momentos, né? A cada momento ele precisou ou desmatar mais ou desmatar menos, ou preservar mais ou preservar menos. A busca por alimentos e por abrigo sempre motivou o ser humano a modificar as paisagens. Mas, atualmente, as grandes modificações não ocorrem apenas para atender às necessidades básicas, As paisagens também são transformadas para gerar riquezas por meio da intensa produção das mais diversas mercadorias. Então, a busca por alimento e por abrigo sempre motivou o homem a modificar as paisagens, ou seja, a agir sobre o meio ambiente, a agir sobre o espaço geográfico. Mas ele fazia isso, né, em busca de quê? Ele queria atender às necessidades básicas dele. Hoje não. O homem, né, ele modifica as paisagens também, né, para gerar riquezas, para explorar o que tem no meio ambiente. Nós podemos passar para a página 21. Vamos lá, na página 21, recursos naturais. Diversos elementos da natureza, como a água, o solo e o ar, são essenciais para a existência da vida. Há também elementos naturais que servem de matéria-prima. É o caso da madeira, do ferro e da rocha. Materiais que se tornaram a base da fabricação de muitos produtos. Então, bem, no caso, a madeira como matéria-prima, né? Ela é utilizada, por exemplo, para a fabricação de móveis, ela é utilizada nas construções das casas, né? No caso do telhado, das portas. E aí, no caso, a madeira, ela é uma matéria-prima, porque dela, né? Ela vai dar origem a outros produtos. Esses elementos e tantos outros essenciais ou úteis ao ser humano são chamados de recursos naturais. A exploração de recursos naturais sempre provoca alterações na paisagem. Quando a exploração é excessiva, ou seja, quando ela é grande, a exploração do meio ambiente, graves problemas podem afetar a vegetação, os animais e os seres humanos. Nós podemos observar, e no livro de vocês nós temos duas imagens da floresta amazônica, uma de 2015 que mostra uma área preservada em Belterra, no Pará, e outra com árvores derrubadas e queimadas em Novo Airão, também, né, na região do Amazonas. Então nós podemos observar, né, que há aqui uma exploração excessiva dos recursos naturais, no caso a madeira. Virando a página, vamos lá para a página 22. Modos de vida e exploração dos recursos naturais. Vários problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição, estão relacionados ao consumismo. O que vem a ser consumismo? Tá bem aí no boxezinho ao lado. Valorização da prática de consumir produtos em excesso, em quantidade muito maior que as necessidades reais. Uma sociedade consumista provoca a exploração excessiva dos recursos naturais
e gera grande quantidade de resíduos. Então, quando é que eu estou sendo, né, uma pessoa consumista? Quando é que eu consumo muito? Quando eu tenho, por exemplo, um par de sapato, que ainda dá para mim ir à escola, né? Por um bom tempo, mas foi lançado um modelo novo, eu vou querer um modelo mais novo. O mesmo caso é com, por exemplo, os celulares, né? Eu tenho um celular que dá para me usar por muito tempo, mas como eu sou consumista, eu vou querer, né, o lançamento atual. E aí eu vou estar prejudicando, eu vou estar contribuindo para os problemas ambientais. Parte da população mundial é estimulada a consumir grande parte de mercadorias, como roupas, calçados, aparelhos eletrônicos, etc. Muitos produtos são descartáveis, outros são jogados em bom estado e substituídos por modelos mais novos. O que vem a ser descartável também tem no livro de vocês. Produto feito para jogar fora depois de usado uma vez ou poucas vezes. No caso, por exemplo, que nós temos de copos descartáveis, pratos, né, talheres. Na página 23, nós temos 3 R's para proteger o meio ambiente. Você já observou a grande quantidade de resíduo que é produzido todos os dias em sua casa e na escola? No caso aqui, os resíduos, tá bem para vocês, né? Resto de material descartado, que é de alguma atividade, como o lixo produzido nas residências, no comércio e nas indústrias. Então, resíduos são os lixos, né? O lixo que é produzido em casa, nos comércios e na indústria, como foi dito aqui. Uma maneira de diminuir o volume de lixo jogado no meio ambiente é seguir 3 passos. Primeiro, reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, está mostrando bem no primeiro quadrinho. Diminuir a quantidade de produtos e recursos naturais. Então, o que tem que se fazer, né? Diminuir essa quantidade de produtos e de recursos naturais usados. Deve-se começar, né, por nós. Nós também devemos reduzir o nosso consumo, para que a busca por matéria-prima também seja reduzida. Reutilizar, utilizar novamente produtos que já foram usados. Então, eu posso reutilizar, né, alguns produtos, aqui está citando o exemplo bem para vocês de garrafa PET, que é transformada em brinquedo. Então, a garrafa PET ela foi reutilizada. Reciclar, fabricar novos produtos com materiais já usados. Também tem um exemplo bem aí para vocês no caso das latinhas, né? Que é um material reciclável. Para que os resíduos tenham a destinação correta, eles precisam ser separados. Nas residências é importante separar os resíduos secos. Quais são os resíduos secos? Papel, plástico, vidro, metal e dos resíduos úmidos. Então, nas residências, nas casas, é importante fazer essa separação dos resíduos secos para os resíduos úmidos. Quais são os resíduos úmidos? Restos de frutas, verduras e outros alimentos. Quando não há coleta seletiva, os resíduos secos devem ser entregues a catadores ou levados a um ponto de coleta. Então, aqui na nossa cidade, nós não temos essa coleta seletiva. Então, o nosso lixo que a gente produz em casa vai tudo junto, né? Porque não há coleta seletiva. Nas escolas e em vários locais públicos, costuma haver recipientes próprios para cada tipo de resíduo. Que é como tem ali na praça, né? As lixeiras, indicando, né? Em cada lixeira, com cada cor, você deve, né, jogar determinado tipo de lixo que é produzido. O material que você vai descartar. Na página 24, modos de vida em harmonia com o meio ambiente. Existem comunidades que exploram recursos naturais de modo não excessivo, promovendo poucas alterações no lugar onde vivem. Então, eles usam, né, mas usam, vamos dizer aqui, com cautela, usa só o necessário. E eles procuram, né, não alterar muito o lugar onde eles vivem. As populações indígenas, por exemplo, têm modos de vida em harmonia com o meio ambiente, então eles se preocupam muito com a natureza. Os indígenas sabem que precisam do meio ambiente para viver.
Então, criaram maneiras adequadas de explorar os recursos naturais sem destruí-los. Ao contrário, eles até aumentam a diversidade de animais e plantas dos lugares onde vivem. Então, eles procuram preservar a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas da região onde eles vivem. Na página 25, nós temos um modo de vida que explora os recursos naturais de forma não excessiva é praticado também por várias famílias caiçaras. O que é caiçara, né? População que descende de indígenas, portugueses e africanos e vivem em lugares do litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí nós temos um pequeno texto que diz assim: mesmo sem geladeira, a comida é quase sempre bem mais fresca do que na cidade. Quer ver? Final de semana na praia, a gente sai cedinho para pescar no mar ou na lagoa. Volta e enquanto uns limpam o peixe, outros colhem uns temperinhos e umas folhas de taioba, planta do mato que parece uma couve gigante. Antes disso, a avó já preparou o fogo e tcharam! Rapidinho a comida está pronta, sem passar pela geladeira. Então aqui é um trecho, né, que fala, está citando, né, um povo que vivem, né, são os caiçaras, são descendentes de indígenas. O modo de vida deles, eles procuram sempre, né, preservar os recursos naturais, utilizam, mas não de forma excessiva. E aí fica, né, para vocês, como eu falei, se vocês tiverem dúvidas com relação ao capítulo 2, falando sobre a ação humana, sobre a paisagem, né, como o homem ele tem agido, né, ou como ele tem contribuído para, vamos dizer que, preservar o meio ambiente ou explorar esse meio ambiente. De que forma, né, a contribuição humana. Se tiverem dúvidas, é só falar logo em seguida.